pessoal, boa noite. Começando mais uns 4 elementos aqui no instantenews.1. Para discutir os assuntos de hoje, estão aqui Arlindo Lopes Correia, Marcelo Campos e Marcelo Cardoso. Hoje nós vamos falar do Tribunal Superior Eleitoral, que proibiu a utilização das imagens dos eventos de 7 de setembro na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Arlindo, o presidente, enquanto chefe do Poder Executivo, participou da solenidade em comemoração aos 200 anos da nossa independência. Terminada a solenidade, ele tirou a faixa, se dirigiu à população de quase 1 milhão de pessoas na esplanada dos ministérios em Brasília, após subir em um carro de som. Você vê alguma irregularidade nisso? Porque o candidato não pode usar essas imagens, já que a maior parte do público esteve lá para dar apoio ao presidente candidato. E a pergunta que não quer calar: tem cuscuz? Olha, no meu tempo de garoto, quando surgia algo inusitado, inesperado, a gente dizia: mas será o Benedito? Dessa vez foi o Benedito. Benedito Gonçalves. Que decisão maravilhosa. Bom, mas em relação a isso, sempre há um professor da USP para atrapalhar tudo, né? Nós achávamos que esse "mas será o Benedito" dizia respeito à nomeação para interventor em Minas Gerais de Benedito Valadares, por Getúlio Vargas. Mas o professor da USP, Lauan, diz que não é bem isso, que essa expressão já existia antes. E ele faz umas coisas, umas observações interessantes sobre fraseologia, fala das origens da casa da mãe Joana, Agora é tarde, Inês é morta, do conto do vigário, e vai por aí adiante. E como nós estamos tratando de Lula, que foi quem pediu a turma dele foi quem pediu que essas imagens do 7 de setembro não pudessem ser exibidas, esse professor Lauan também fala sobre a origem da palavra larápio. Eu vou ler o que ele escreveu. Sem nenhuma evidência documental, larápio é divulgada como uma expressão que teria surgido a partir do nome do suposto e nunca citado juiz da Roma antiga, Lúcio Antônio Rufus Appius, que assinava L.A.R. Appius, e tinha o costume de vender sentenças a quem pagasse mais. E ele observa logo abaixo: Larápio, o suposto juiz corrupto da Roma antiga, jamais foi citado ao longo da história. Mas Benedito Gonçalves foi citado por Léo Pinheiro naquela operação chamada Lava Jato, né? Léo Pinheiro, aquele que ia lá no triplex, fazia cozinha, que botava elevadores. Pois é, ele e Benedito Gonçalves tiveram conversas muito cabulosas e isso levou a uma investigação sobre Benedito Gonçalves. A propósito, o Lularápio é que designou para o STJ o nosso juiz Benedito Gonçalves. Coincidências, coisas. Pois é. Marcelo Campos, o TSE e também o STF dão a impressão de que têm lado, né? São benevolentes com a esquerda e implacáveis contra a direita. Quem pode colocar um freio nisso, hein? Olha, o Ronaldo, Arlindo, Marcelo, boa noite para todo mundo aí. Em primeiro lugar, o TSE é mais uma daquelas jabuticabas brasileiras, né? É um tribunal que só existe aqui no Brasil.
Eu estava dando uma pesquisada, rapaz, ele foi criado em 1932 e é hoje considerado, sempre foi, né, o órgão máximo da Justiça Eleitoral brasileira, cujas principais competências estão fixadas lá na Constituição e no Código Eleitoral. Agora, a função do TSE, além de coordenar os trabalhos eleitorais do país e realizar a diplomação do presidente e vice-presidente da República, ela também julga recursos contra decisões de tribunais regionais eleitorais, responde a consultas sobre matéria eleitoral, e, pasme, né, o plenário do TSE é composto por 7 ministros, só que 3 deles são do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o presidente Alexandre de Moraes, o vice, que é o Ricardo Lewandowski, e a Carmen Lúcia, que está participando. Tem mais 2 juristas especialistas aí em direito eleitoral, e é sempre presidido por um dos ministros do STF. Ora, se é um tribunal, deveria ter pessoas desvinculadas do Supremo, no meu ponto de vista, né? Mas não é assim que funciona. Agora, você veja o seguinte, o último corregedor do TSE, recentemente, todos nós vimos, pediu sua aposentadoria porque ele se negava a participar disso, segundo ele mesmo disse. E hoje nós estamos vivendo aí a ditadura da toga, né? E como o TSE não é diferente, até porque o seu presidente é o ministro que descumpre escancaradamente aí a Constituição, não respeita mais as decisões da Procuradoria-Geral da República, é um ministro que esculhambou o sistema acusatório do país, que foi estabelecido pela Constituição. Aí, cara, nós estamos numa situação muito complicada, né? Porque no Brasil, quem deveria fazer as investigações é a polícia, quem deveria acusar é o Ministério Público e quem deveria julgar é o Judiciário, de acordo com o foro dos réus. Hoje isso acabou, né? Hoje o ministro que é vítima é quem investiga, é quem acusa, é quem julga, e sem o devido processo legal, que é pior, né? Quem poderia colocar um freio nisso é o Senado, ou melhor, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esse aí é um baba-ovo do Alexandre de Moraes e tem muitos interesses em jogo naquele tribunal. Então, desse cara a gente não pode esperar nada. Por isso, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo o que faz porque sabe que o Senado não vai se meter com ele. Você tem um ou outro senador que explode aí, tenta convocar os ministros, eles não estão nem aí para o que os senadores estão fazendo. Tem um acordo lá com o presidente do Senado e sabe que não vai ser atrapalhado. A esperança está numa renovação da casa nas próximas eleições, não tem jeito. Pois é, estamos acompanhando as pesquisas de opinião desde o início desse processo eleitoral. Na maioria dos institutos, Lula tem vantagem expressiva. É claro que existem algumas exceções, mas as pesquisas que Bolsonaro aparece em vantagem praticamente não são divulgadas pela grande e velha imprensa. Marcelo Cardoso, qual o parâmetro para balizar a eleição para presidente da República? As pesquisas que dão ampla vantagem para o Lula ou o povo nas ruas apoiando o presidente? Marcelo Desculpa. Arlindo, é o seguinte, eu acho que são as pesquisas que dão favoravelmente a ele, que a gente também sabe pela internet, é o povo na rua, são as duas coisas, né? E às vezes até a própria imprensa. Hoje, por esses dias, o Ricardo Noblat chegou a publicar uma pesquisa dando vantagem ao Bolsonaro. Quer dizer, ele mesmo que costuma fazer toda sorte de comentários e busca dados de alguma forma que coloquem o Lula na vantagem, ele acabou favorecendo, digamos, o Bolsonaro. As pesquisas que foram conduzidas depois do debate da Bandeirantes, né? Quer dizer, o UOL fez uma pesquisa com 60 e poucas pessoas, especialistas, aqueles especialistas de botequim, e não, quem venceu o debate foi a Simone Tablet, né? Aí o próprio UOL faz uma pesquisa online e dá deslavadamente o Bolsonaro em cima de todo mundo. Quer dizer, os números ainda estão em processo de trabalho, né? Quer dizer, existem esses institutos de pesquisa, né, que estão fazendo essa coisa. Acho que eles já estão num processo, nós estamos aí há 3 semanas das eleições, de adaptação à realidade, né? A reentrada na atmosfera. Acho que eles estão fazendo isso, que eles estão vivendo um pouco fora de órbita com relação a isso,
E eu acho que não se pode fechar os olhos para o que está acontecendo nas ruas, não apenas o que aconteceu em 7 de setembro, a multidão que eu pessoalmente vi aqui no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, no metrô, de meia hora que a gente levou para sair da estação Cantagalo para poder chegar à Avenida Atlântica, quase dei de cara com a motocicleta cruzando ali a rua Barata Ribeiro, foi uma pena, passei coisa de 2 ou 3 minutos antes, né? A gente já escutou depois o barulho atrás. Quer dizer, isso é um termômetro. As pessoas na rua, os comentários na rede, por mais que você possa entender que você tem na sua rede de amizades, nas redes sociais, né, pessoas que têm pensamentos e gostos afins dos seus, você também, de alguma forma, vê outras manifestações. Você não fica restrito apenas a saber a opinião das pessoas que pensam mais ou menos como você. Até porque os grupos também são heterogêneos e isso também facilita que haja, digamos assim, uma liberdade de expressão e o exercício da democracia, o modo de pensar diferente. Mas eu não tenho dúvida de que existe uma vantagem muito grande para o Bolsonaro, que fica cada vez mais evidente e, com isso, deixando a esquerda nervosa, raivosa, e fazendo toda sorte de coisas, como, por exemplo, a tentativa de impedir, que acabou dando certo, as imagens do 7 de setembro na propaganda eleitoral do Bolsonaro. Quer dizer, as coisas começam a ficar mais claras, o Lula começa a dizer mais e mais bobagens ainda, e agora, você sabe que cuscuz de bêbado não tem dono. Agora, cuscuz do Lula eu não quero papo, deixa que ele cuide, por ele mesmo. Arlindo Lopes Corrêa, você é um sujeito vivido, esteve envolvido com a política, trabalhou em vários governos e acompanhou as decisões dos 3 poderes da República em vários momentos. Eu te pergunto, você já presenciou, nessa sua longa estrada, um Supremo com um nível de ativismo político e judicial como essa atual formação do STF? Não, jamais, né? Não. Realmente, antigamente, o STF funcionava como um órgão constitucional, né? E hoje o ativismo político é evidente e tem lado, né? Tem lado. É contra o Bolsonaro. Eles devem estar desesperados, porque, embora as manifestações de 7 de setembro constituam o que os estatísticos chamariam de uma amostra viciada, porque tem um viés, evidentemente. O desespero dos meios de comunicação, dos jornalistas que também são ativistas políticos e são de esquerda, tudo isso leva a crer que eles acreditam numa vitória do Bolsonaro. E em relação ao STF, eu tenho, e ao TSE, principalmente, eu tenho um grande temor. O temor é que, no desespero, eles fabriquem uma impugnação da candidatura do Bolsonaro. Mas, Arlindo, deixa eu aproveitar, até te perguntar uma coisa. Você acha que se os caras fizerem uma coisa dessas, isso vai provocar uma convulsão no país? Lamentavelmente, eu acho que haverá uma convulsão no país. Haverá uma convulsão no país. Eu não acredito nessa impugnação, porque... Eu não acho que eles tenham coragem para isso. A Rosa Weber, ela hoje tomou uma decisão extremamente danosa, né? A PGR tenta emplacar esse arquivamento dessas acusações bestas, né, naquela CPI da Covid, mas o STF não aceita. Mas ele não pode... violando o processo acusatório. Só que ele não pode não aceitar, porque que essa decisão não cabe ao STF, isso é o Ministério Público, então isso aí não vale nada. Mas está violando o processo acusatório e isso pode criar um impasse terrível. Agora, isso seria muito ruim para o Brasil, muito ruim.
O Brasil tem tudo para ser uma grande potência, para dar uma qualidade de vida ao seu povo muito boa. E o Bolsonaro está nesse caminho. Nós estamos vendo as coisas melhorando muito mais rapidamente do que se esperava. O Brasil está se destacando no mundo, é uma potência no agro, será uma potência na energia, já é, aliás, mas será mais ainda. Tem uma parte enorme de seu território, a Amazônia Verde, a Amazônia Azul, inexplorada. E nós temos esse dissabor de ver a mais alta corte querendo melar a nossa democracia. Porque, na verdade, é isso que está acontecendo. Nós não estamos vivendo numa democracia, infelizmente. Há um AI-5 aí, talvez tenha outro nome, AI-9, né? Dois, né? Um AI-9. Meu Deus! E no TSE é AI-7, né? É, Pelo que o nosso corregedor fez agora com relação às imagens de 7 de setembro, nós vemos que há um grande risco de haver uma jogada desesperada. E isso vai levar o Brasil para uma situação horrorosa. Eu temo muito esse desfecho aí. Pois é, Marcelo Cardoso, o Arlindo situou bem, né, essa questão do Supremo, mas parece que em relação ao deputado Daniel Silveira, o que está acontecendo é uma perseguição pessoal, e isso está se constatando, né? Até porque, quer dizer, com a decretação da graça presidencial, o deputado foi indultado, e isso o STF faz questão de não entender. É uma questão de honra, parece, principalmente para o Alexandre de Moraes, não entender e não aceitar. E isso está tomando proporções inadmissíveis. Isso atingiu o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio, que vetou a candidatura do Daniel Silveira, influenciado por essa decisão, como se ele houvesse cometido um crime. Quer dizer, não existe o devido processo legal, existe um inquérito ilegal, existe uma série de inconstitucionalidades e ilegalidades em tudo que girou em torno do Daniel Silveira, sem que os pares dele, em grande proporção, tomassem uma atitude em favor dele, que, em última análise, é em favor de si próprios, né, porque eles podem ser as próximas vítimas do mesmo tipo de arbítrio, né, de arbitrariedade. E, enfim, o Congresso também não se mexeu, tomaram-se as dores do Alexandre de Moraes. De alguma forma, o sistema parece tão corrompido e tão coeso nesse processo de corrupção que ninguém tem coragem de levantar a voz ou de tomar uma atitude diferente. Então é complicado, quer dizer, existe um candidato que não tem razão de ser porque seja alijado do processo, né? Era uma esperança do Estado do Rio para que fosse mais um, embora a gente só esteja renovando um terço do Senado, são 27 senadores, nós teríamos alguém ali de força e, de alguma forma, contaminando positivamente o espírito para que outros senadores tenham coragem de engendrar um enfrentamento contra os abusos do STF. E não é o que vai acontecer. Não é o Romário que vai fazer isso, infelizmente, o candidato que está mais cotado para isso. Então, nós temos no Estado do Rio uma situação de fundo do poço. Quer dizer, os fluminenses, em última análise, digamos, têm que votar em Cláudio Castro para não deixar que Marcelo Freixo entre. E tem que votar em Romário para não deixar que Alessandro Molon entre, né? E são os dois, Freixo e Molon, juntos lá com o Fachin, que transformaram a questão do banditismo no Rio, desde a pandemia para cá, numa situação pior ainda do que já vinha tendo, né? Vivemos uma situação difícil, uma luz é preciso que se enxergue no fim desse túnel, que está muito complicado. A questão do Daniel Silveira eu acho emblemática. Você proibir o político de se candidatar por nada, quer dizer, não há nada que possa ser dito que existe de ilegal na candidatura dele. Apenas uma visão
canhestra, uma visão tosca, tacanha, de um ministro do STF, a quem interessa que ele fique fora do processo. Se ele pudesse, ele tiraria o Bolsonaro também. Então, quer dizer, existe uma perseguição declarada, uma coisa muito nociva à democracia. Isso sim é um perigo à democracia, às instituições e tudo mais, como eles gostam de falar, um perigo à democracia. Então, isso oferece perigo, porque são arbitrariedades que a gente não quer que se perpetuem aqui. E é preciso um freio de arrumação. Aquela coisa quando o motorista do ônibus pisa no freio, é preciso uma reação dessa ordem para poder conter o que está acontecendo. Agora eu vou dizer uma coisa, viu? Diante do que o Arlindo colocou como uma possibilidade, né? O temor que ele colocou, eu digo que essa luz que você está vendo aí no fim do túnel, Marcelo, é de um tremendo trem que está vindo na nossa direção, sabe? Pode Pois ser. é. Bom, eu tenho visto alguns jornalistas insistirem na tese de que o Brasil virou um pária internacional, né, por causa das declarações e posturas do presidente Jair Bolsonaro. Essa verdade é uma verdade ou uma narrativa, Marcelo Campos? Olha, veja que a imprensa internacional, ela é pautada pela nossa imprensa militante. Portanto, a narrativa da imprensa internacional é apenas a repetição das narrativas da nossa imprensa que está tentando derrubar o presidente desde o primeiro dia de mandato. Essa narrativa de que o Brasil é um pária internacional, isso não cola. Ela só permanece na cabeça daqueles que se dizem profissionais de imprensa, né? Mas que na realidade são militantes da esquerda disfarçados de jornalistas. Basta a gente ver o que está acontecendo para comprovar que a premissa deles é falsa. Veja só, a economia do Brasil pós-pandemia é uma das melhores do mundo. Inclusive o Paulo Guedes aí está sendo cogitado para Prêmio Nobel de Economia. O Brasil teve deflação no segundo mês consecutivo, enquanto os outros países estão com inflação mais alta dos últimos 30, 40 anos. As nossas exportações estão bombando. O Brasil nunca exportou tanto, como bombam também os investimentos estrangeiros no Brasil. Você vê que as previsões para o PIB são melhores do que os especialistas estavam pensando e projetando. Quer dizer, o Brasil está se preparando aí para integrar a OCDE. O preço dos combustíveis, do gás e da energia caíram significativamente. O presidente recentemente esteve com Biden, com Putin, até recebeu mensagem da rainha da Inglaterra pela passagem dos 200 anos da independência do Brasil. Aliás, foi o último ato, né, dela, foi essa mensagem que ela mandou aí para o presidente Bolsonaro. Um pária não seria recebido por ninguém. E eu te digo mais, nenhum empresário em sã consciência investiria um centavo num país cujo presidente estivesse com essa pecha aí. O Bolsonaro, em muitas situações, eu acho, né, ele poderia ficar calado para não provocar determinadas polêmicas, mas esse é o jeito dele. E a população sabe que ele fala aí de peito aberto. Gosta. Né? Pois é. Ao contrário dos demais concorrentes aí, que não passam aquele sentimento de honestidade nem de sinceridade nos discursos, né? E às vezes a aparente verborragia do Bolsonaro, Marcelo, é que acaba pautando a imprensa. Pois é. E é exatamente a estratégia que ele usa, e o pessoal embarca direitinho. É verdade. Então eu acho, Ronaldo, que essa história de pária internacional é discurso de quem está perdendo prestígio e está chorando cada vez mais e está se afogando nas próprias lágrimas por não terem conseguido, estão se afogando nas próprias lágrimas por não terem conseguido derrubar o presidente. E nesse grupo, não aí a velha e grande imprensa, tem a esquerda brasileira, alguns ministros do Supremo e o ex-presidiário, né, que apesar de todas as manobras, ele não vai conseguir se reeleger presidente pela sua própria incompetência e pelas lambanças que ele deixou para trás. Bom, Fala, o Arlindo. programa está chegando. Peraí, Ronaldo, Arlindo quer falar uma coisinha aqui, peraí. Fala, Arlindo, por favor. Eu quero falar o seguinte: o pária internacional está recebendo investimentos europeus em quantidades descomunais em energia eólica, energia solar, eólica onshore, eólica offshore. Estão fazendo isso porque eles vão morrer de frio
se a Rússia fechar a torneirinha. Estão investindo aqui em energia renovável para depois fabricar o hidrogênio verde, que é o combustível do futuro, aqui e exportar para as suas matrizes. Esse pária internacional está sendo procurado para esses investimentos, está sendo procurado agora para rever aquele óbice ao acordo Mercosul-União Europeia, né, que o senhor Macron embarreirou. E o Brasil é uma potência no agro. O pessoal, se o Brasil não cortejar o Brasil, vai morrer de fome. Então, não existe isso de pária internacional. Nós seremos um pária internacional se o Tribunal Superior Eleitoral der um golpe na nossa democracia e isso resultar numa convulsão social que vai nos levar a um regime de força. Aí sim, nós voltaremos à republiqueta. Existe um protagonismo inquestionável do Brasil nesse momento, especialmente na área econômica. E isso faz com que muitos se doam por isso, né? Pois é. Bom, estaremos de volta, então, na próxima terça-feira com os 4 elementos. Valeu a companhia. Uma ótima semana para você. Eu agradeço a participação de Arlindo Lopes Correia, Marcelo Campos e Marcelo Cardoso. Beijo. Tchau. 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 Tchau.